Vou ler aqui na palavra de Deus em Jonas. Jonas 1. Jonas 1. Jonas capítulo 1. Que diz assim: a palavra do Senhor Deus veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. A palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive. Deus disse que era para Jonas ir depressa. Vá, Jonas. Vá depressa, Jonas. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, Jonas. Vá. Deus ordenou para Jonas ir depressa e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus disse que era para Jonas ir depressa à grande cidade de Nínive. Que Jonas fosse depressa, que o pecado da cidade, que a maldade da cidade tinha subido à presença dele, à presença de Deus. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor Deus. Jonas dirigiu-se para Tarsis. Jonas desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, Jonas embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor Deus. O Senhor Deus, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão que se deitara, Jonas dormia profundamente. O capitão do barco dirigiu-se a Jonas e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte. Os marinheiros lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Por isso, lhe perguntaram. Os marinheiros perguntaram a Jonas: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E que povo você pertence? Jonas respondeu aos marinheiros: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então, os marinheiros ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez?
pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor Deus, porque ele já lhe tinha dito. Jonas já tinha dito aos marinheiros que estava fugindo do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que fez o mar e a terra. Do Deus Todo-Poderoso que fez, o Deus dos céus, que fez o mar, que fez a terra. Jonas estava fugindo do Deus Todo-Poderoso. E os marinheiros já sabiam que Jonas estava fugindo do seu Deus, que Jonas já tinha falado, visto que o mar estava cada vez mais agitado. E o mar estava vez mais agitado. Eles estavam ali no barco e o mar estava cada vez mais agitado. Eles lhe perguntaram: eles perguntaram, os marinheiros, todos aqueles homens que estavam ali dentro do barco, eles perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu aos homens, aos marinheiros: pegue-me e jogue-me ao mar. Jonas respondeu aos marinheiros, aos homens que estavam ali no barco, disse para ele, era para ele pegar ele e jogar ele ao mar. E ele se acalmará, porque Jonas sabia que ele era o culpado. Era por causa dele que o mar estava agitado. Era por causa deles que o barco poderia afundar, naufragar. Era por causa de Jonas, por causa da desobediência de Jonas ao Deus que fez os céus e a terra e o mar. Jonas estava em desobediência, desobedecendo a Deus dos céus, o Deus que fez a terra e o mar. Jonas disse para os homens e aos marinheiros: pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas sabia que era por causa dele que a tempestade tinha caído sobre todos os homens. Era por causa dele que a tempestade tinha caído, por causa da desobediência de Jonas. Ao invés disso, os homens se esforçaram. Os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Os homens se esforçaram para remar de volta à terra, mas não conseguiram remar. Não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Quando os homens começaram a remar para que o barco se aproximasse mais à terra, o mar ficou mais violento ainda. E eles não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Olha, os homens que serviam outros deuses, os homens que não adoravam o Deus Todo-Poderoso que fez o mar e a terra, os homens que serviam outros deuses, mas naquele momento eles clamaram ao Deus que fez o Deus dos céus. Naquele momento eles clamaram ao Deus que fez a terra e o mar.
não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente. Porque tu, ó Senhor Deus, fizeste o que desejavas. Ele sabia que Deus estava fazendo ali o que Deus desejava fazer. Os homens reconheceram que Deus tem poder para tudo, que Deus faz como Ele quer e age como Ele quer. Em seguida, os homens, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. Enfurecido, o mar estava enfurecido, com muita força. As ondas estavam, o mar enfurecido, as ondas mais violentas, com mais força. O mar estava enfurecido, com muita força. Os homens pegaram Jonas e lançaram Jonas ao mar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele lançaram Jonas ao mar, o mar se aquietou. Quando os homens lançaram Jonas ao mar, o mar se aquietou. Quando os homens viram isso, os homens adoraram ao Deus dos céus, o Deus que fez o mar e a terra. E o Senhor Deus, eles adoraram o Senhor Deus com temor. Os homens passaram a adorar a Deus com temor ao Deus dos céus, ao Deus que fez os céus e a terra. E os homens ofereceram-lhe sacrifício. E os homens começaram a fazer votos ao Deus dos céus, ao Deus que fez a terra e o mar. O Senhor Deus fez com que um grande peixe, Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas. O Deus dos céus, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que fez o mar, o Deus Todo-Poderoso, fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Deus fez com que um peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz com o homem. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Assim como Deus agiu com Jonas, fez com Jonas, faz com todo aquele que Ele tem propósito na terra. Faz com todo aquele. Porque quando Deus
quer que o homem faça algo para ele na terra, não vai mandar outro não, é ele que vai fazer. Deus faz como ele quer, age como ele quer. E assim como Deus agiu na vida de Jonas, Deus age na vida de qualquer um que ele tem plano, que tenha obra para fazer para Deus na terra, ele vai fazer. Não adianta fugir, não adianta querer fugir, não adianta dizer que não quer fazer, não adianta, porque Deus pega, ele faz, ele vai fazer, porque foi Deus que criou o homem, foi Deus que fez o homem, e é Deus que está no controle do homem, o Deus dos céus, o Deus que criou todas as coisas, que fez o mar e a terra, e é o Deus que está no comando e no controle. É a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus aqui na terra como no céu, é a vontade de Deus, assim como Deus foi com Jonas, Deus é com todo aquele que ele tem plano. E Jonas foi fazer sim. Jonas foi fazer sim, porque foi vontade de Deus que fosse Jonas pregar para a cidade grande de Nínive. Com tudo o que passou, mas Jonas foi fazer.